Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos. Aqui na Telecom nós estamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, esperando por você. Desde já o nosso carinho especial. Nós tivemos essa semana num fórum sobre a ligação Santos e Guarujá, ou melhor, Santos. É importante lembrar que esse fórum que ocorreu, quero parabenizar ao presidente Marcelo Teixeira. Organizou esse evento maravilhoso, contou com a participação de toda a comunidade santista. Ocorreu no Coliseu e nós lá estivemos. Pelas autoridades, deputados, vereadores, prefeitos, lá estiveram porque agora eu acredito que essa ponte vai sair do papel. É uma realidade pela discussão, pelos momentos que estamos vivendo que antecedem esse momento da ligação entre Santos e Guarujá, Santos, como queira. Portanto, aí, ponto positivo para mais esse momento que antecede essa ponte, à espera de muitos anos. Parabéns ao governo do estado, parabéns aos 9 municípios aqui da região, por essa visão de longo alcance. Aquela frase que vai tocar os nossos corações. O sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças. Augusto Cury, muito obrigado. A desigualdade ela existe e a nossa equipe sabe disso. Por isso essa frase que realmente tem a ver com o nosso entrevistado. Está aqui, João Roberto Jesus Filho. Talvez você não o conheça, mas conhece o João Dal Negro, que está aqui conosco para conversar conosco. Já faço na primeira questão. O que vem a ser ao negro e o seu papel em nossa sociedade? João, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Jorge. Você é um grande amigo, além de ser um amigo jornalista, você é coordenador de igualdade racial na cidade de Santos, que é uma coisa muito importante. Santos, na vanguarda da questão de igualdade racial, foi o primeiro conselho de direitos, um dos primeiros conselhos de direitos do Brasil na questão da igualdade racial, e agora ser como coordenador fazendo seu trabalho. Obrigado. Muito bom, né? E Al Negro foi a primeira entidade brasileira que se denunciou o genocídio da população negra, né, no país, né? E aí a gente fazendo esse trabalho, já veio até aqui no seu programa a coordenadora regional, que é a Ive, no seu programa, para falar algumas outras questões. O nosso tema hoje aqui tem a ver com o negro, tem a ver com você também que é negro. A questão é empreendedorismo. Eu te faço uma questão. Por que quando o negro tiver poder econômico, o Brasil será a principal economia global? Então, o que acontece nessa questão? Essa questão ela é simples. Uma grande parte da população é negra, mais de 50% da população. E se as indústrias verem esse poder, com certeza o Brasil vai ser a maior economia global. Só para você ter uma ideia, se realmente a gente trabalhar essa questão da economia negra, dá 1 trilhão e 400 milhões de reais o PIB. Isso no PIB, né? Então isso, para você ter uma ideia, isso colocando em dólares mais ou menos, que vai dar mais ou menos uns 300 milhões de dólares, é um PIB do tamanho de uma Nigéria, é um PIB de alguns países, né? Então, e mais ou menos como é uma população. Então, você vê como é que é a potencialidade, né? E não é aquela questão do negro ser exótico ou não, a questão é se ver mesmo, né? Questão do produto de beleza, na verdade, né? Porque muitas vezes o produto é feito somente para uma camada social. Não estou falando de um carro, tal, mas algumas coisas, como exemplo, shampoos, hidratantes e tal, a gente tem que ter uma parcela da população que precisa, é importante, e isso é viável também para a indústria, né? Porque se não fosse viável, não era feito, né? E é uma população que precisa, né? É importante essa palavra do João pelo seguinte fato. Hoje, no Brasil, 53% da população são negros, afrodescendentes, pretos. E eu lhe pergunto, o afroempreendedorismo, o que vem a ser?
O afroempreendedorismo, na verdade, nada mais é o que é. São os empreendedores negros, né? A gente tem uma grande população, a gente tem uma grande parcela da população que é negra, que é empreendedora. Mas ele consegue esse retorno? Muitas vezes não. Por o seguinte, exatamente por algumas barreiras que nós temos na sociedade ainda. Mesmo algumas barreiras e se avançando, a gente não pode esquecer que o Brasil, ele é um país racista. Infelizmente é um país racista ainda, muito racista. Então, na verdade, muitas vezes, algumas coisas, tem gente que não gosta de ser atendido, um exemplo, tem gente que não gosta de ser um médico negro, não gosta de ser atendido por um médico negro. Esse é um exemplo, né? E são algumas dessas barreiras que a gente tem que quebrar, né? Por isso que um dos motivos que o Jorge é coordenador de igualdade racial e eu me no movimento negro é exatamente para isso, para se quebrar isso. Não é se dividir o país em 2, 3, 4. Na verdade é para se unir o país, né? Essa união ela é importante para a gente exatamente por causa disso, para a gente viver em paz no Brasil, porque a gente nunca teve uma democracia racial no país. Então é uma luta para se ter uma democracia racial, e a questão do afroempreendedorismo ela entra nisso também, porque assim, na verdade é uma liberdade que a pessoa tem, né? Porque a questão, o que acontece? Muitas vezes o negro não consegue trabalho por falta de oportunidade, outras coisas, qualificação e assim se vai. É importante a participação do João. Vamos dar um breve intervalo agora, nossa equipe pede um intervalo. Voltar com uma questão que eu acho que ele não vai ter dificuldade para responder. Ele falou em barreiras. Muitas pessoas comentam nas ruas, João, com relação ao que o negro fala, o que você fala é tudo mimimi. Eu acho que você vai responder o porquê no mimimi, essa diferença que existe entre nós e as pessoas de pele clara. Daqui a pouco distante. Aguarde aí, eu volto já. Melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Aqui na TV Com. Alô, comunidade! Meu carinho especial ao Amadim Cereais. Ali no Mercado Municipal, que vale a pena você uma fruta fresquinha, é no Amadim Cereais. Outro ponto, que tal almoçar no Que Panquecas, na Pedro Américo, com a Ana Costa. Quer mais? Lar das Moças Cegas. Lá o Caluxo, um momento interessante. Aliás, nós temos a oportunidade de ser o único programa no Brasil que tem uma âncora deficiente visual, a Verena Amaral. Portanto, aí, ponto positivo ao Lar das Moças Cegas. Quero também dizer, multimagem. Olha, se tem algum exame para fazer, em primeira linha.
Multimagem é o caminho para você fazer o seu exame. Portanto, aí, alô comunidade, hoje aqui, ele, João da Unegro, João Roberto Jesus Filho, está aqui conversando comigo, Jorge Fernandes. No primeiro bloco, eu deixei uma questão e lhe faço agora a mesma questão. Muitas pessoas tendem a comentar que o negro é mimimi, que são reclamações que não levam a nada. João. Essa questão do mimimi, nós sempre escutamos, né, Jorge? E aí, entra-se numa questão. Primeiro ponto, já se teve presidente de empresa, não estou falando nem do Brasil, hein? Como foi nos Estados Unidos e tal. Presidente de empresa negro no Brasil. Quantos ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros dos tribunais superiores brasileiros nós tivemos, né, negros, né? Presidente tivemos 2, Joaquim Barbosa e o Carlos Alberto, que foi presidente do TST. Só tivemos 2. E a nossa corte já tem mais de 100 anos. Né? Então aí eu só estou colocando isso como parte. E aí a gente discute algumas coisas, a questão das cotas e tal. O próprio Joaquim Barbosa, que foi presidente do Supremo, ele fala que muitas vezes ele não passou no concurso de magistratura por ser negro. Porque aí na hora que vai se fazer a prova oral, alguns juízes fazem perguntas mirabolantes que sabem que o cara não vai poder responder. Né? Então muitas vezes se tem essa barreira. Né? Como eu coloquei no bloco passado, no bloco anterior, que muitas vezes o médico, é negro, não aí a pessoa fala, é estudante, não quero ser atendido por ele, ou alguns outros profissionais, né? E isso acontece bastante com a população negra, é lógico. Vocês estão vendo aqui, eu sou deficiente, sou cadeirante, e também isso acontece com as pessoas com deficiência, com as mulheres. Então, na verdade, quando as pessoas falam mimimi, que né, as pessoas falam, são as minorias maiorizadas. Nós somos as maiorias no Brasil, mas só que infelizmente temos menos direitos, né? Sabe as palavras. Qual é a cor da classe C? A cor da classe C, ela é negra. E ela é negra no ponto de vista do seguinte, né? E é uma classe que ela... Não é que eu posso dizer gera o Brasil, né? Mas na verdade ela impulsiona o Brasil economicamente, né? Economicamente no ponto de vista de ser consumidor, né? Não no ponto de vista do capital, né? Porque a classe C ela consome muito, né? Ela se acendeu muito nos últimos 15, 16 anos e aí essa população negra ela aproveitou isso. E aí entra, aí João, e por que isso? E algumas coisas nesses 15, 16 anos foram primordiais para isso. Um exemplo, a política de cotas, ela é um dispositivo importante nisso. Por que eu digo que ela é uma política importante nisso? É uma política que colocou-se realmente juízes, colocou-se médicos, aí você vai falar, não, o negro não tem capacidade? O negro tem capacidade. Mas o que acontece é o seguinte, às vezes, o que acontece? Uma escola pública, quando as pessoas passam no concurso público, para professor, os melhores vão escolher os melhores lugares. Não estou falando que o pior professor, o cara é burro ou coisa parecida. Mas as pessoas que foram piores no concurso público vão para lugares um pouco mais distantes. E aí o que acontece? E nesses lugares distantes, não é a capacidade do professor, às vezes a capacidade do aluno chegar ao local de estudo. E isso é uma coisa muito séria, porque não estamos falando da região de Santos, que as coisas são perto, por incrível que pareça, pelo sim, pelo não. Se tem sim uma acessibilidade para o ônibus. E em alguns outros lugares do nosso país. A gente tem que olhar o nosso país como um global. E aí a gente vê que a gente está na base da pirâmide. Então aí algumas coisas elas são importantes nisso. E a classe C é importante porque a gente funciona. A gente quer uma sociedade igualitária em todos os aspectos, né? Mas infelizmente às vezes a gente tem que tratar os desiguais como desiguais. Tá aí, importante participação que me chama a atenção no João, a sua garra, o seu momento de luta. Sempre acompanhei em vários trabalhos aqui na região, como também em São Paulo, sempre ativo naquilo que é o direito das pessoas. A igualdade que ele fala está no seu coração. João, foi um prazer te receber aqui, algo que eu não tenho questionado. Muito obrigado. Obrigado você, Jorge.
Eu acho que tem que se dar chance a algumas pessoas realmente a falarem. O Jorge dá isso. Tem um outro entrevistado amanhã, vai se passar, vai se falar algumas coisas, e o Jorge está de parabéns ao programa dele, que ele faz com muito carinho. Lembrando a você que Luciano, ele que é do Condef, pessoa com deficiência, vai estar aqui. E você continua aqui, a TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor! Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos.